Corinthians tem a intenção de contratá-lo, não é um nome novo, esse sonho já é antigo, mas o Timão só terá reais condições de fazer esse negócio se conseguir abrir mão de Memphis Depay. A estratégia no Corinthians é meio óbvia. Hoje eu gasto 6 milhões de reais por mês com Memphis Depay. Se eu conseguir me livrar do holandês, sobra essa grana e 2 milhões e 400 mil seriam suficientes para contratar o Gabigol. Esse é o custo do atacante no Cruzeiro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos ver bastidores do Timão. A imprensa trouxe ali uma possível negociação entre Corinthians e Gabigol. Novamente veio à tona essa notícia, né? Corinthians e Gabigol ali há um bom tempo já conversando, aquele namoro que não vai pra frente. Será que agora vai? Ao que tudo indica, né? O Gabriel não deve permanecer no Cruzeiro para a próxima temporada. E é isso que vamos ver a partir de agora, muitas informações de bastidores. Sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo, começando pelo que o Chico Garcia falou, já que ele trouxe muitas informações e em seguida vamos acompanhar também o que o Nicola trouxe de dentro do Corinthians. Próximo domingo. E aí eu falava para vocês que dos jogadores que machucados, lesionados, né? Carrilho, bom, esse vai demorar para voltar, né? Mas Garro, Memphis, esses nem trabalharam no campo. O Raniel e o Charles, eles apareceram no campo, mas ainda numa espécie de transição. E que dificilmente eles estariam à disposição no domingo. Isso se modificou, tá? Porque é o que eu falava para vocês, inclusive, no vídeo. Vamos aguardar o desenrolar da semana, porque às vezes, né, a recuperação vai acelerando e aí a gente vai tendo mais perspectivas. É que, como a gente já estava na terça-feira, na reapresentação, o Raniel tinha participado apenas de uma transição, separado dos demais. O Charles calçou chuteira, mas também fez um trabalho acompanhado pelos fisioterapeutas e tudo mais. E aqui o que vale, claro que a gente sabe que o Charles é um jogador que acaba compondo o banco de reservas e entrando muitas vezes nos jogos, mas o que vale realmente é a situação do Raniel. A gente está falando de um jogador que, na minha avaliação, é mais do que um titular absoluto, é um pilar do sistema defensivo do Dorival, que felizmente até não sofreu tanto quando ele não esteve, porque aí, sistema, o Dorival mudou o esquema para isso, inclusive, né? Contra o Atlético Paranaense e contra o Fluminense, ele adotou 3 zagueiros, né? O Angelieri ali pelo lado esquerdo, que deu uma outra base, porque ele não tendo o Raniel, ele precisou proteger mais. O Raniel voltando, ele dá essa condição do Dorival poder explorar mais o time do meio para frente. Porque a ideia inicial é acabar se defendendo melhor quando você não tem um jogador que protege a tua defesa. O Raniel, ele nessa quarta-feira, ele participou do aquecimento com os demais jogadores, mas o treinamento, a atividade, ainda fez em separado. Então vocês percebam que a transição ela é muito gradativa e pode ser que na quinta, e na sexta e no sábado ele consiga acelerar e treinar com o grupo e estar à disposição. Talvez não para iniciar o jogo, mas pelo menos para compor banco de reservas. Eu acho que essa é uma informação importante. Por mais que ele não jogue contra o Sport, que é um adversário até um pouco mais fragilizado, pouco não, né? Não vamos aqui colocar o Sport, que eu sei que ganhou do Grêmio em Porto Alegre, beliscou um ponto do Bragantino fora de casa, mas ainda assim ele é o lanterna do campeonato. Ainda é o pior time do campeonato. Então, eu sei que a gente tende a colocar naquele lugar comum, né, de vamos respeitar o adversário, mas se tem um adversário para você pegar, é o último, né? Existe um motivo pelo qual ele é o último, né? Então, o Corinthians é mais time e tem condições de vencer, mesmo que o jogo seja lá em Recife, na Ilha do Retiro. Então, nesse caso, se o Raniel não voltar, na sequência ele vai estar à disposição e a aceleração da sua recuperação por si só já trata-se de uma boa notícia. Falando em lesões, olha só, estava olhando aqui um levantamento, gente, que é loucura. É loucura. Esse levantamento é da Fiel Imprensa, do portal Fiel Imprensa lá no Twitter. Rapaziada que fez um levantamento muito bacana. Cara, a manchete ela é impactante. Em lesões, em 2025, o Corinthians perdeu atletas por um prazo superior a 2 anos. O que isso significa? Que, contabilizando os jogadores somados, né, somando o tempo de parada de cada jogador, foram 811 dias de jogadores afastados por conta de lesões. Isso dá um prazo superior a 2 anos. E se a gente, inclusive, tirar
tirar atletas que saíram já, como o Igor Coronado e o próprio Diego Palacios, né, o lateral esquerdo equatoriano, se a gente tirar os dois da contagem, ainda assim o número cai para 697 dias, ou seja, quase 700 dias de parada. Sendo que isso é contando, né? Porque o Rodrigo Garro, por exemplo, que está nessa contagem como um dos jogadores que mais acabaram se afastando por lesão, ele ainda está parado, né? Por conta de uma lesão de grau 2 na panturrilha, e o que indica um tempo de parada de cerca de um mês. Então, olha só, nesse levantamento você tem o Rodrigo Garro, nesse momento fora de combate, né? Junto do Depay, o Luiz Gustavo Bahia, o Ranieri, o Carrilho, o Charles e o Martínez. O Martínez voltou a treinar normalmente, tá? Então ele estava fora, mas tendência de voltar. O Charles e o Ranieri a gente ainda está aguardando para saber como vai ser. Então, gente, olha só, estou pegando um levantamento aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. O Gustavo Henrique foi o que mais se ausentou. Ele teve uma lesão no adutor da coxa e uma hérnia inguinal. 133 dias o Gustavo Henrique ficou fora de combate. O Garro é o segundo da lista, mais de 100 dias, 103 dias por fora. Aí ele teve a tendinopatia patelar, por 2 vezes ele teve que parar, e mais agora a lesão na panturrilha. E esse número vai aumentar, né? Porque ele tá parado ainda. O Yuri Alberto parou por 91 dias. E ele teve fratura na vértebra e hérnia inguinal. Vocês brincam, né? Eu falo que o Corinthians completa o bingo das lesões. O Ranieri, 89 dias, cara. Ele teve 4 lesões musculares na coxa. O Maicon, 70 dias. Que loucura, gente. O Hugo, lateral esquerdo, cirurgia de hérnia, 48 dias. O Memphis, entorse no tornozelo e lesão na coxa 2 vezes, 48 dias. O Martínez, desconforto no joelho, operação odontológica, fratura na mão esquerda. Olha só as lesões, os problemas clínicos, né? 46 dias. O André Carrilho, 42 dias e contando com a sua lesão ligamentar no tornozelo. E o goleiro Hugo Souza, que poucos lembram, ficou 27 dias fora com uma lesão muscular na coxa direita. E é por isso que a gente teve mudanças no departamento médico do Corinthians. O fisioterapeuta Alex Cabreira, ele tá de volta, havia sido demitido ali naquele imbróglio político do clube, né, no momento do impeachment do Augusto Melo. Ele chegou na gestão Augusto, acabou sendo trocado ali pelo Osmar Stabile, e por uma pressão de jogadores do clube que entenderam que as lesões se acumularam de uma maneira significativa. Aliás, eu vi muitos torcedores também preocupados com a atual conjectura do departamento médico do clube, né? Porque, assim, chama a atenção. Eu sei que tem algumas aleatórias, né? Cirurgia de hérnia, fratura na mão, várias questões meio assim, fratura na vértebra, né? Como foram as lesões do Yuri, assim. Eu sei, tem coisas que fogem um pouco da preparação física, da recuperação médica. Agora chama atenção o número. E aí, quando você vê um levante dos jogadores entendendo que existe um problema, porque quando eles se movimentam e cobram do atual presidente, Osmar Stabile, dizendo houve uma promessa de que ninguém sairia por questões políticas. E aí os jogadores entendiam, então, que o Alex Cabreira tinha saído por esse motivo. E ele foi reconduzido. Foi reconduzido ao quadro de fisioterapeutas do clube, no que entendiam os jogadores, né, de que talvez fosse um decréscimo, um problema dentro desse quadro significativo de lesões. Ou de assistência e gol para um ou para o outro, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. Aliados de Osmar Stabile, o atual presidente corintiano, são fãs de Gabigol. E eu posso assegurar que o Corinthians monitora com muita atenção os passos do atacante, que deixou recentemente no ar a possibilidade de sair do Cruzeiro. O vínculo do Gabigol com o Cruzeiro só se encerra em dezembro de 2028, mas a condição de reserva, sob o comando de Leonardo Jardim, tem o incomodado. Na segunda-feira, o Gabigol fez o gol da vitória contra o Bahia e, quando perguntado sobre a relação com o Leonardo Jardim, disse que conversaria com a diretoria sobre seu futuro no mês de dezembro. Vale a lembrança de que, desde que Leonardo Jardim se tornou técnico do Cruzeiro, o Gabigol foi reserva em 14 dos 18 jogos que disputou. E é por conta disso que o Gabigol cogita deixar a Raposa no fim da temporada.
Corinthians tem a intenção de contratá-lo, não é um nome novo, esse sonho já é antigo, mas o Timão só terá reais condições de fazer esse negócio se conseguir abrir mão de Memphis Depay. A estratégia no Corinthians é meio óbvia. Hoje eu gasto 6 milhões de reais por mês com Memphis Depay. Se eu conseguir me livrar do holandês, sobra essa grana e 2 milhões e 400 mil seriam suficientes para contratar o Gabigol. Esse é o custo do atacante no Cruzeiro. Dessa maneira, o Corinthians ainda teria 3 milhões e 600 mil de reserva. Então, nesse momento, o sonho da diretoria alvinegra, embora ninguém possa admitir de forma pública, é encontrar um clube interessado no Memphis Depay, para que esses 6 milhões sejam economizados. E parte dessa grana seria investida na aquisição de Gabigol, que mesmo jogando bem pouco, sob o comando de Leonardo Jardim, é o vice-artilheiro do Cruzeiro na atual temporada e é também dono da terceira maior marca de assistências da Raposa em 2025. Ó, que notícia interessante, né? Exclusividade aí trazida pelo Nicola sobre esse interesse do Corinthians, primeiramente em contratar o Gabigol e depois em se livrar do Memphis Depay. Acho que já ficou claro para todo mundo que pelo investimento que o Depay hoje recebe ali no Corinthians não tá valendo a pena, não compensa. Ele é um grande jogador? Sim. Um jogador muito acima da média? Também sim. Porém, se a gente pega quanto é pago e quanto ele rende, vocês acham que realmente é um investimento que hoje tá valendo a pena? Opinem nos comentários. O interesse do Gabigol certamente seria para também trazer um status ali, né? Um jogador talvez ali do mesmo nível hoje que o Depay. Depay melhor, acredito eu, porém o Gabigol é o jogador mais jovem, né? E que certamente ali tem um estilo total do Corinthians. Eu quero muito saber o que vocês pensam. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!